No programa passado, Silvas, eu comentei sobre o Ramiro Rosário, né, ter sido precursor aí da primeira lei de inteligência artificial, mas hoje o assunto também fala um pouquinho, né, de uma questão que ele levantou um tempo atrás sobre as faixas exclusivas de ônibus, Sim. a tal faixa azul. E a gente debateu longamente sobre a impossibilidade, né, da gente ter uma faixa de cor azul. Por quê? Porque não existe no manual de fiscalização, no Código de Trânsito, qualquer possibilidade de ter uma faixa exclusiva, né, delimitada por uma cor azul. Por quê? Porque eu tenho que saber que aquela sinalização de trânsito, ela tem que ser a mesma lá em Roraima até o Chuí. Ou seja, a gente tem que ter a mesma padronização e, inclusive, existem acordos internacionais para que essa sinalização seja reproduzida em outros países, para que o cidadão saiba o que ele precisa fazer e o que ele não pode fazer no trânsito. Pois bem, a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, ela tem permitido o que a gente chama de sinalização experimental. Então, São Paulo, para tentar diminuir os óbitos de motociclistas, criou em algumas das suas marginais faixas exclusivas para motociclista. E tem visto um resultado fantástico em relação aos acidentes envolvendo esse tipo de condutor. Lá em São Paulo, portanto, existe uma faixa de cor azul, experimental, autorizada pela Senatran para motociclistas. Para motocicleta. E isso, por si só, já demonstra que as nossas faixas azuis para corredor de ônibus não são adequadas. Sim, não e, portanto, tem sintonia. não poderia nem se autuar aquele que dirige lá. Por isso que eu lembrei do Ramiro, por causa desse debate. Qual é o ponto agora? Há especulações, né, de que a IPTC estaria cogitando de implementar essas faixas exclusivas para motocicleta. E aí eu pergunto, é a escolha de Sofia, afinal, a faixa azul vai ser para motocicleta ou vai ser para ônibus? Porque a gente não vai poder ter a faixa experimental, né, para esses dois tipos de transporte. Então, isso só reforça, né, a questão de que hoje nós temos uma implementação de sinalização completamente irregular, que não atende ao que o próprio Código de Trânsito determina e que torna tudo mais confuso, né? Eu dou de exemplo, quando eu venho para a televisão, eu passo ali próximo da URGS, né? Quem pega o túnel para ir para a rodoviária, para sair pela Castelo Branco, e ali é um local em que existe uma faixa, né, exclusiva para ônibus, e que à noite a gente não consegue enxergar aquela faixa azul. É muito difícil, às vezes ela está um pouco mais apagada e tal. É por essas e outras razões que determinadas cores e sinalizações não podem ser implementadas. Por mais que a gente goste, que seja engajado com as causas de trânsito, com as causas que eu digo da sociedade, eu não posso pegar uma faixa pedestre e pintar com as cores do arco-íris. Por quê? Porque isso estaria em desacordo com a sinalização e o que o próprio código estabelece. Então é por isso, né, que eu de novo falo sobre essa questão. As faixas exclusivas de ônibus, elas têm sinalização equivocada e precisa ser corrigida o quanto antes. Né? Ainda não virou uma ação civil pública, ainda não virou algo judicializado, mas poderia. Todos aqueles que foram autuados por dirigirem em faixas exclusivas não deveriam ter sido autuados. Por quê? Porque uma vez, né, que a sinalização não corresponde ao adequado, o cidadão ele tem a excludente lá do artigo 90.